Boa tarde para você que está aqui junto com a gente em um Mais Talk Coffee aqui com você nesse dia, nessa tarde de 6 de novembro, esse finalzinho do dia já entrando a nossa noite. Vamos rodar a vinheta? Talk Coffee. Oferecimento, doutora Gisele Barbosa, dermatologia clínica e cirúrgica. Agende agora mesmo uma consulta pelo WhatsApp 11 91488 0344. No fim de tarde, boa conversa merece um bom cafezinho, com ótimos convidados. Começa agora Talk Coffee. Na apresentação, Ana Palmezan. Muito bem, e você? Hoje teve um dia fugitivo ou um dia produtivo? Como que foi o seu dia? O que você aí traz de bom nesse dia, nesse mês de novembro que nós já estamos terminando o nosso ano, né? Novembro chegou e com ele muitas coisas boas nesse mês aqui na rádio. Quero mandar um beijo aí para muitas pessoas que mandam aí o seu recadinho, muitas pessoas perguntando, Ana, você vai voltar, não vai voltar? E voltei, gente, só estava afastada devido a um projeto que a rádio teve das eleições 2024. E agora vamos para valer aí no nosso programa, né? E hoje, gente, o tema do nosso programa, nós vamos falar sobre o luto. Há uns dias atrás nós tivemos aí o feriado, né, do Dia do Finados. E perder alguém que a gente ama, realmente ninguém está preparado, né? A morte é algo muito profundo em todas as culturas aí do mundo, né? E aí também nós temos os lutos diários, né? Nós temos lutos na nossa vida. E já a psicanalista Érica Moreira vai estar aqui com a gente mais uma vez. A Érica sempre esteve aqui no nosso programa, sempre trazendo coisas assim muito significativas, umas partilhas muito legais. E já ela vem falar com a gente sobre os lutos diários que a gente tem, tá? Então você, se tem alguma dúvida, siga o nosso Instagram, compartilhe os nossos vídeos, deixa lá o seu coraçãozinho, o seu comentário, a sua curtida e vamos multiplicar coisas boas, né? E manda aí a sua mensagem para a rádio, o 914851246. E ela já está aqui comigo, já estava com saudades dela, desse nosso quadro, desse nosso momento, doutora Gisele Barbosa. Tudo bem, Ana? Boa noite, tarde, Gi. Tudo boa bem? Noite. Graças a Deus, tudo ótimo. Foi um dia produtivo? Produtivo, como sempre. Que bom, Gi. Que bom ver. Já estava com saudades do nosso quadro, eu também. Viu? E hoje a doutora Gisele nos traz aí um tema que é bem interessante. Eu não conhecia o nome, Gi, né? A gente sabe o que é, mas pelo nome eu não sabia. Hoje a doutora Gisele vai comentar com a gente sobre hidradenite. Você sabe, você que está nos acompanhando, o que é hidradenite? E o que é hidradenite, doutora? Ana, hidradenite é uma inflamação do folículo piloso. Tá. Ela surge de forma espontânea e ela pode acometer geralmente as idades mais jovens, geralmente nas áreas mais cruentas, que são axilas, virilhas, perianal. Mas eu já vi gente com essa lesão também em barba. Então, é áreas que tem folículo piloso. Ah, tá. E toma um cafezinho? Por favor. E são inflamações, assim, muito intensas, doloridas, a pessoa sofre muito, forma bolhas de pus, com muita dor, vermelho, e é muito sofrido, sai secreção, então a pessoa tem bastante dor, né, sofrimento. Também, né? Uhum. E sempre são nas áreas, então, que tem pelos, é isso? Sempre, a inflamação do folículo piloso. Entendi. Então, axilas, virilha, até isso, a parte áreas da barba, mais cruentas, né? Tá. Mais quentes e mais seborreicas, café. né? Tá. E estão relacionados a essa glândula sebácea, né? Tá. Que ela fica ligada no folículo piloso. Então, a inflamação de toda essa estrutura leva ao quê? A destruição do folículo piloso, que começa a fazer um inchaço nessa glândula, destrói o folículo piloso e ela vai se aumentando e formando toda essa quantidade de pus e secreção. E a pessoa pode formar nódulos com pus, pode formar cordões com pus e isso vai levando a pessoa à dor. Então, isso é de forma recorrente. Tá. Então, a pessoa fica tendo isso várias vezes, às vezes uma vez por mês, uma vez por semana, depende do quadro da pessoa, né? E é um quadro, dependendo da intensidade, bem grave. E qual é a diferença, então, quando você fala dessa inflamação, né? Qual a diferença, então, de um furúnculo com a hidradenite? Então, o furúnculo, ele sempre está associado à bactéria. Então, a gente tem geralmente o estáfilo, é a bactéria mais comum de fazer o furúnculo.
E apesar de também ser em áreas às vezes excluentes, mas pode acontecer em outras áreas do furúnculo também. A hidradeniite não. Geralmente ela é estéril. Então você faz a cultura daquela secreção e não tem bactéria nenhuma. Então essa é a maior diferença entre os dois. Mas a dor, a saída de secreção e a aparência, às vezes até a cicatriz é a mesma, é muito parecido. E o furúnculo também, ele pode aparecer em outras áreas também, né? Áreas, não só nessas áreas. Não só nessas áreas. Tem gente que faz no bumbum, né? Quando era pequena eu tinha atrás de orelha, cor cabeludo. Muito dolorido, muito né? dolorido. O sofrimento. Eles são semelhantes em sintomas, é muito semelhante. É, semelhante mesmo. A pessoa anda bem elegante assim, porque aqui não dá para baixar o braço. É horrível. É uma dor, né? Muita dor. Ai. Você que está nos acompanhando aqui na Rádio Mídia, hoje aí nessa primeira quarta-feira de novembro, né? Estamos aqui no quadro com a doutora Gisele, onde ela está nos falando sobre hidradeniite. Então, se você tem, ou se você conhece alguém, é sempre importante estar multiplicando isso, né? Ana, passando para as pessoas, né? Ana, geralmente o furúnculo axilar ou na região de mama, eu peço sempre para a pessoa buscar auxílio médico do ginecologista, que pode estar, além do clínico, né? Que pode estar relacionado a câncer de mama. Olha, nós tivemos recentemente em outubro, né? Isso. Essa prevenção do câncer de mama. Então, o furúnculo, ele tem essa característica também. Ele pode indicar doenças... E que aí é bom a pessoa ir ver, né? A hidradeniite não, ela não tem essa característica. Não é porque a pessoa está com hidradeniite que ela tem uma suspeita de câncer de mama. O furúnculo não. O furúnculo, se a gente tem furúnculo nessas regiões, tanto axila quanto mama, aí tem que olhar, pode né? indicar um câncer de mama. E qual o tratamento, então, para a hidradeniite? O tratamento depende da gravidade. Então, dependendo da gravidade, é um antibiótico tópico. A maioria das vezes a gente usa antibiótico oral, mas eu acabei de falar que é uma lesão estéril, né? Que não tem bactéria. Porque a gente pode ter uma afecção bacteriana secundária, né, a essa lesão, porque abre a pele, sai, né, secreção, então a bactéria da pele aproveita e entra também. Então a gente acaba tendo dois problemas num só. Mas a gente entra com antibiótico também para fazer como se fosse uma modulação de resposta inflamatória, que a hidradeniite responde muito bem a antibiótico por causa disso, que faz uma resposta inflamatória mais reduzida, né, o antibiótico. E aí a gente pode fazer isso de forma tópica ou oral. E também, em alguns casos, a gente tem que fazer cirurgia para drenar essa secreção. Nossa, que situação, não? Exatamente. Então é muito bom, assim, às vezes procurar um dermatologista para evitar chegar nesse grau de problema. E também, alguns casos muito graves, a gente tem que usar o que a gente chama de imunomoduladores, né? Os imunobiológicos, que são injetáveis. Não sei se você já ouviu falar aquelas medicações que a pessoa pega no governo, de alto custo. Isso. Então, são medicamentos muito caros, né? E tem uma indicação específica, então tem que passar no dermatologista para ver se o caso da pessoa é indicativo, que vai depender também do grau para a gente indicar. Entendi. É uma pequena coisa, né? Pode, se não for cuidada, exatamente, pode se tornar aí um grande problema, né? E como é muito parecido, por exemplo, se é na axila, a pessoa fica sem saber, a hidradeniite é furúnculo, porque se for furúnculo tem essa questão importante que eu falei. E a hidradeniite, ela faz uma cicatriz muito inestética, né? Faz cicatrizes mais graves, né? E ela é recorrente, ela fica aparecendo. Então a pessoa acha que é um furúnculo, que não é nada, e vai deixando, isso vai ficando fibroses internas. Que coisa, né? E pode levar depois a pessoa fica com uma estética muito grave, né? Sempre é bom estar olhando e estar cuidando, né? Exatamente. Por isso, nosso quadro aqui com a doutora Gisele, né? Um jeito também de você receber essa informação e também multiplicar essa informação, né? Nesses meses aí que a gente não teve o programa, a doutora Gisele já deixou lá gravado tantas dicas, tanto conhecimento que você pode estar acessando, que você pode estar multiplicando, visitando aí o nosso canal do YouTube. Curta, gente, partilhe, se inscreva no nosso canal. Tem tanta coisa bonita lá, tanta coisa importante. A gente precisa disso, tá multiplicando tudo isso, né? E também no nosso Instagram, lá da Rádio Mídia On. Tantas coisas também lá, a programação da rádio. Então, tudo isso é feito com carinho para você que nos acompanha, né? Tão gostoso, sempre, né, Gi? Compartilhar com alguém que está precisando, né? Às vezes sempre, a pessoa né? precisa, E mas sempre tem alguém precisando, né? Isso que é bonito. E o conhecimento é libertador, né? Com Se a pessoa conhece o que tem, ela consegue ir atrás do tratamento. E não custa nada a gente partilhar também, né? Verdade. Porque às vezes a gente não tá, mas o vizinho, um amigo, alguém do grupo, tem tantos grupos hoje, né? Nas redes sociais, então vamos compartilhar tudo isso, né? Mesmo. E precisando, né, de avaliação médica, dermatologista. Isso. E onde as pessoas podem te encontrar? @DRA_Gisele Barbosa.
Vai ter o telefone também na descrição do vídeo. Pode entrar em contato, perguntar para o pessoal da produção, ou pode agendar consulta comigo, que eu vou estar à disposição para vocês. Que gostoso, né? E sempre com muito cuidado e com muito carinho, né, Gi? Exato. Muito bem. Gratidão aí. Obrigada, Ana, pela presença. Tá de volta. Estamos de volta. Tava com saudade. Um grande beijo para vocês, isso mesmo. viu? E até semana que vem. Se Deus quiser. Bom, é isso mesmo, gente. Sempre é bom. O conhecimento, né, ligado à saúde, levar isso mesmo para outras pessoas, multiplicar cada vez mais com outras pessoas, é sempre muito inspirador, né? E já a psicanalista Érica Moreira estará aqui com a gente, partilhando um pouquinho esse bate-papo tão gostoso sobre os lutos que nós temos aí na nossa vida, né? Os lutos diários que todos nós passamos e todos nós realmente temos na nossa vida. Já. Muito bem, gente, que delícia, né? Hoje, dia 6 de novembro, estamos aqui. Como eu falei para vocês, ela já está aqui, a nossa convidada, que já está acostumada aqui no nosso Talk Coffee, sempre vem trazendo o melhor para a gente poder pensar um pouquinho, né? E hoje nós vamos falar sobre os lutos diários, né? Nessa semana que se passou aí, nós tivemos o feriado de finados e como é forte, né? Perder alguém na nossa vida, mas também como é forte a gente tomar a consciência dos lutos que nós enfrentamos, que nós vivenciamos, que nós passamos em muitas situações da nossa vida, tá? E ela já está aqui, seja muito bem-vinda, a psicanalista Érica Moreira. Boa noite, Érica. Muito obrigada, boa noite. É sempre um grande prazer estar aqui com você, com todos daqui. Eu sempre sou muito bem acolhida. E falar sobre luto é um desafio, mas é necessário ser dito. Mas é necessário, né? E afinal, o que é um luto, Érica? O luto é um rompimento. Quando a gente pensar de forma bem simplória, é entender que luto é romper. Então, nos coloca no estado emocional de perda, de rompimento. Seja de uma pessoa, seja de uma situação, seja de um sonho, né? O luto não necessariamente ele precisa já ter sido vivenciado. Você pode entender, de fato, eu não vou conseguir isso. E aí, quando você cai nessa realidade, isso se torna um processo de luto. E é tão difícil isso, né, Érica? Porque, assim, a gente não aprende em lugar nenhum a perder, né? Na escola, ninguém ensina a gente a perder. Você não tem a disciplina, olha, a disciplina agora é do perder. Nós vamos, assim, aprender na vida o que é perder. Ninguém quer perder. Sim. Né? E como isso mexe com a gente, né? Esse perder. E muitas vezes a gente não sabe perder. Acho que ninguém sabe, né? Perder. E aí entra nessa fase desafiadora do luto. Sim. Né? E a gente, você que está nos acompanhando, com certeza, né? Também já passou ou está passando por esse processo do luto. E existem fases do luto, né? Qual que é a mais desafiadora, Érica? Olha, isso é muito relativo, depende de cada indivíduo, mas pelos contatos e informações que a gente tem, o início, né, que é a negação, e a aceitação, que é no final. O início, porque você se nega. Hoje a gente tem um quadro, e isso fica muito claro por conta da pandemia, muitas pessoas não vivenciaram aquele processo de velório, aquele processo de enterrar o seu ente querido. Então, eles estão demorando muito para passar. Então, eles estão permanecendo muito nesse processo de negação. Então, eu acredito que o início e esse final de entender que aconteceu mesmo. E mesmo assim, eu preciso seguir. E aceitar que precisa seguir sem, né? Sim. Sem aquele que realmente amava. E aí a gente traz, né, para o nosso dia a dia, e a gente vê que tem uma série de lutos que muitas vezes a gente não percebe que existe, né? Porque quando a gente fala do luto, a pessoa sempre vai lembrar, vai se remeter à morte de alguém que amamos, né? Sim. E se a gente for analisar na psicanálise, né, existem outros tipos de lutos que a gente tem no dia a dia. Até a gente estava conversando, né, antes da gente começar aqui o programa, a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre os tipos de lutos que realmente a gente enfrenta, gente, no dia a dia. Assim como eu, ela, todo mundo, você que está nos acompanhando, né?
E quais seriam, Érica? Então, como eu disse, o luto é uma perda, é um rompimento. Quando a gente pensa em romper, podemos pensar que o dia anterior, dependendo do que você viveu, é um luto, é uma perda. Aconteceu alguma coisa com você que aquilo não vai retornar, que aquilo não vai acontecer novamente. Então você pode começar a viver um processo de luto. O luto, ele, como você disse, é uma perda de um ente querido. O luto é uma perda de um emprego que você se dedicou muito. O luto é uma relação amorosa, afetiva, que você construiu durante uma vida inteira. E aí, em algum momento, aquilo se finda. E como isso é forte, né? É aquele sentimento, muitas vezes, que vem de decepção, né? Sim. Estava com aquela pessoa há anos e, de repente, Sim. aconteceu tudo aquilo. Como é difícil, porque o processo de separação também é um luto, né? Exatamente. É muito o processo forte de isso. separação é um luto e que, provavelmente, doa tanto quanto a perda dessa pessoa que foi embora. Foi embora. Porque vem todo um processo de perdi um tempão com essa pessoa, me dediquei a essa relação. E olha o que aconteceu. E olha o que aconteceu, né? Toma um cafezinho, Érica. Por favor. Você que está aqui nos acompanhando no Talk Coffee, hoje o nosso tema são os lutos diários aqui com a psicanalista Érica Moreira. Você que está aí nos acompanhando, curta o nosso canal, partilhe, multiplique, comente. Como é gostoso a gente ter essa sintonia entre nós e você aí que está nos acompanhando, né? É tão gostoso isso, né, Érica? A gente precisa multiplicar coisas boas, tá? O café do seu Eduardo, tá bom? O café do seu Eduardo é Café do famoso. seu Eduardo, famoso. E espero que vocês que estão nos assistindo, nos vendo, possam ter a oportunidade um dia de experimentar o café do seu Eduardo. Quem sabe um dia É ele muito abre a importante. cafeteria dele. É muito importante. Muito obrigada. De nada. É isso mesmo, né? É interessante como que a todo momento a gente vive essa sensação do luto, né, Érica? Lá, você, como psicanalista, assim, atende muitas pessoas nessa Eu atendo nessa algumas fase? pessoas que estão vivenciando lutos diversos. Olha, E a psicanálise, exatamente, ela é esse aprofundamento do indivíduo, né? Essa identificação do inconsciente. E muitas das vezes a dificuldade que a gente tem de passar essa fase do luto, ela está no nosso inconsciente. Como você está dizendo, ninguém foi educado para perder. Né? E você entende que no momento que existiu uma perda, a sua mente, o seu consciente, ela está fixada naquele momento. E as memórias que existiram durante esse processo de conhecimento, de estar presente com aquela pessoa, ou de estar vivenciando aquele processo de trabalho, elas são apagadas, até mesmo por conta dessa dor excessiva. E a psicanálise, ela vai aprofundar você, ela vai te levar a relembrar toda essa trajetória, o quanto foi bom e o que essa pessoa ou o que essa situação deixou em você. E aí você ressignifica e tenta e consegue viver, apesar de não existir mais esse momento ou essa pessoa na sua vida. Mas todas as pessoas que passam por nós, ela deixa um cheiro, um perfume emocional em você. E esse perfume é que vai levar você para um processo de melhora, de ressignificação. Você teve um processo no seu trabalho, você esteve ali, em algum momento você vai relembrar de tudo que você viveu. o trabalho também. Quando perde, né, o emprego, enfim, quando você perde até mesmo a oportunidade de uma entrevista, tem isso também, né, Érica? Sim. A pessoa vai, aquela expectativa, né? Como que é lidar com essa expectativa? É difícil também, Sim. né? A É pessoa aquele luto do vai- futuro, né? O Do luto sonho. do futuro, do sonho. Né? Nossa, não acredito, não passei. Nossa, mas eu fui tão bem. O que será que aconteceu? E como isso também mexe com as pessoas, né? Sim. Da pessoa pensar assim, nossa, mas será que eu fui tão ruim assim? Será que eu sou tão ruim assim? É muito louco isso, né? Que mexe Hoje com a em gente, dia, né? os processos, né, de fazer entrevistas estão tendo um pouco mais de cuidado de dar um feedback para esse
candidato. Por quê? Porque isso pode gerar nele uma incapacidade que não é real. É verdade. Muitas das vezes ele é tão bom para essa empresa que ela não tem espaço para ele. Muitas das vezes ele está concorrendo por uma vaga e esse entrevistador ficou com muito medo de contratar ele pela capacidade dele. Exatamente, mas a pessoa não vai enxergar isso. A pessoa não consegue enxergar isso. Então, esse processo de luto, ele é muito interessante no sentido de que você precisa se reconhecer. Você precisa conhecer a você para entender que não era o seu momento, não é aquilo. Estava muito pequeno para você. Você a pessoa ia ter não que enxerga assim. se identificar. Né? Você ia ter que se ajustar muito para estar ali. Porque a pessoa não vai ver por esse lado, né? Olha que interessante isso que a Érica está dizendo, né, gente? Sempre você vai achar pelo lado negativo. Sim. Então, se eu não passei, porque, nossa, eu não sou bom. É. Mas não, será que você não passou porque você é muito bom e lá realmente não tem o espaço para você, né? Como é profundo isso. E todo o processo para ressignificar tem que ter aceitação, né? Tem. Na verdade, o processo de luto, ele existe em algumas fases, né? Que é a fase de negação, é a fase da raiva, que é aquela história revolta, que né? Você participou da seleção e não conseguiu, você entra num processo de raiva. Por que não? Como não? É um processo de barganha. Então... não era para mim, Deus não me abençoou. Dependendo da sua religiosidade, você se coloca numa posição de que tudo bem. Vai encontrando respostas, né? E você entra num processo depressivo, num processo de tristeza. E somente depois disso, você entra num processo de aceitação. Olha, a aceitação está lá na frente. Está lá na frente, né? Tá lá na frente. Olha quanta coisa a gente tem que passar para a gente poder aceitar. Sim. É a mesma coisa quando você vai concorrer a alguma coisa que você não ganha. É um luto também, né? Sim, porque para a pessoa que disputa, né, que é realmente um atleta... Tivemos aí as eleições, enfim. O primeiro lugar. Exatamente. Só o primeiro no esporte, as próprias eleições que a gente acompanhou aí, né? Enfim, como que cada um lá tá independente do partido, mas cada um tá fazendo o seu melhor. É o seu melhor que ele tá correndo atrás. E de repente não consegue. Então, como será que esses participantes, porque é um período muito intenso. Né? Isso dá um programa, né, produção? É um período intenso. Como que essas pessoas, esses candidatos encararam a frustração, ó? Porque muitos deles pararam toda a vida, pararam em todas as histórias, os momentos que estavam em processo de trabalho. Nós fizemos aqui a entrevista com todos, né, antes das eleições, né? E todos, assim, no seu melhor. Para viver aquilo. Porque é muito intenso, provavelmente. É isso mesmo. E aí, para toda a sua vida, para fazer de dia à noite aquela campanha, se dedicar, dar o seu melhor. E identifica que todas aquelas pessoas que passaram por você e falam, olha, eu tô contigo, eu vou votar em você. E de repente não? Como que eu encaro isso? Não. Como é que você olha para todo mundo depois? Na família, no almoço da família. Você tem, sei lá, uma família imensa. Isso. E aí você olha para a família no domingo, não deu. Agora que tá chegando o Natal aí, mês que vem, você olha para todo mundo e fala, então... significa que você não votou. E aí que tá. Entendeu? Então, mas antes de ser um candidato, temos aí um ser humano, né? E como que também tá essa relação dele com as próprias emoções dele, né? Como que ele está trabalhando as próprias emoções dele. Nossa, é muito complexo tudo isso. Muito complexo, né? E quando a gente fala em palavra luto, é como você disse no início, remete-se muito à perda e à morte. E não, o luto não é só isso. Hoje existe uma linha que as pessoas não querem vivenciar o seu momento. Então, se eu estou aqui, eu estou pensando em alguma outra coisa que eu vou fazer depois. Ou quando eu conseguir tal coisa, eu vou ser mais feliz. Ou quando eu me casar, eu vou ser feliz. Ou quando eu me separar, eu vou ser feliz. Enfim. E você não vive esse momento. Você coloca sempre... Você vai justificando, né, o seu momento por aquilo que vai chegar. Só que o luto não. O luto você vai vivenciar. Não adianta. Você é um indivíduo que não vai conseguir correr desse processo de luto. E é isso que as pessoas hoje sofrem muito mais, porque a tendência de não vivenciar as emoções é muito grande.
a sociedade te obriga a não vivenciar emoções. A sociedade te impede de chorar quando estiver tristes, de ficar alegre demais, porque você não pode demonstrar que está muito feliz, né? Mas isso acontece desde quando a gente é criança lá. Engole o choro. Engole o choro. Esse engole o choro, gente, nesse mundo aí, depois adulto que a gente tem, traz tantas consequências, Exatamente. Né? Desse engole o choro. E você que está aí nos acompanhando, deixa aí o seu recadinho, partilha a sua opinião, né? Sobre isso, sobre os lutos diários, né? Em relação a tantas coisas que nós falamos aqui e que estamos trabalhando, né? Para a gente poder tomar consciência e se tornar uma pessoa melhor em relação aos enfrentamentos da nossa vida, né? Então, assim, partilhe, multiplique, curta o nosso canal, porque a gente precisa realmente multiplicar coisas boas. E se você tem alguma dúvida, quer ir deixar alguma questão para a nossa psicanalista Érica Moreira, mande aí a sua mensagem no WhatsApp, o 91485-1246. O 91485-1246. E siga também as nossas redes sociais lá, o Rádio Mídia On. Muito bem. Mas não é fácil, né, Érica? Não. Não é fácil, né? A gente nunca fala... foi e nunca será. Mas não é fácil porque é aquilo que você falou, né? Quase agora. O luto, todo mundo vai passar pelo seu. Vai. Né? O luto não tem como você conseguir... disfarçar, não tem como você conseguir não sentir. E se caso isso aconteça, a certeza do sofrimento ela é estendida, não tem como. Então você precisa de fato vivenciar isso. E as pessoas, a sociedade hoje, né, quando se encontra uma família, alguém que tenha uma perda, depois de 2 meses, você encontrar essa pessoa chorando, você olha para ela, aconteceu mais alguma coisa? Porque sim, a sociedade também não te permite chorar por muito tempo. Então é aquele período e opa, vamos embora. Rapidamente, né? Rapidamente. Você ainda está chorando por isso? Isso, eu né? conheço uma senhora e ela teve uma perda de um filho. E depois de uma semana ela estava na banca de jornal com o neto, uma criança bem pequenininha, comprando jornal, e uma senhora olhou para ela e falou assim: ai, fulana, que bom que eu tô te vendo aqui. Você acredita? Fiquei sabendo que seu filho tinha morrido, mas tô te vendo aqui? Claro que não, né? Ai, agora eu tô bem mais tranquila. Ela disse: não, meu filho morreu, mas eu preciso comprar o jornal no domingo, né? Preciso levar meu neto para passear. A vida tem que seguir de alguma forma, a né? vida precisa seguir. E a sociedade, ela cobra é diferente, muito cruel, né? muitas das vezes, né? Então, esse sentimento de te ver melhorando também incomoda. Tudo é uma questão de aparência. Então, você precisa ou estar chorando muito também em algum momento de tristeza, porque se minimamente você estiver equilibrada, fica muito difícil. Por que será? Será que não se dava bem? Se essa esposa não estiver ali se rasgando, chorando, tem alguma coisa então, que não aquele casamento não, já né? não estava muito já bom. não estava muito bom, porque a viúva tem isso também, né? Sim, ela sim. tem que ficar... Você tem um período probatório ali que você precisa se comportar. E depois, e depois a sociedade vai cobrar. Sim. Nossa, gente, é muito complexo tudo isso, né? De como o outro também vai enxergar, né? Isso em você. Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade, mas eu não estou nem aí para o que as pessoas pensam de mim. Isso não é muito certo, né? Nosso ego não nos permite não estar nem aí. A gente é humano, a gente tem o nosso ego e a gente vai, sim, ficar incomodado. E a gente vai, sim, fazer a fofoca lá do outro, né? Claro que vai. Claro que então, não tem como, gente, né? Somos humanos e aí vai, né? Existe também, né, Érica, os lutos solitários, né? Sim. Aqueles que realmente a pessoa, ela não tem com quem partilhar muitas vezes aquilo que ela está sentindo e ela vai guardando, né? Ela vai sofrendo sozinha. E o quanto isso não é positivo, né? Porque se você não tem uma rede de apoio, a tendência é que você se isole. E esse monstro do sofrimento, de forma psíquica, ele fica muito maior. Ele fica muito mais corajoso para engolir você de forma emocional e fazer com que você não se permita um processo de caminhar, apesar de tudo isso que você está vivendo, né? A gente também pode pegar como exemplo, em relação a luto,
a gente passou o mês passado, o mês de outubro rosa, agora vamos vivenciar o novembro azul. Esse processo de câncer, ele é um luto. Você faz uma cirurgia, você tira um órgão do seu corpo, isso é uma perda. É uma perda. Ninguém morreu, você não perdeu o emprego, porém, você perdeu uma parte de você. E aí, você tem que ter muita força para começar a ressignificar. E aceitar, né? E aceitar, entendeu? Viver com todas as outras partes do seu corpo, com todas as suas... aquilo que restou, aquilo que sobrou. E quando eu digo sobrou, não é somente do seu corpo. Sobrou as pessoas à sua volta. Você vai reconhecer quem de fato esteve ali, quem foi embora. E como você vai começar a construir uma nova vida. Né? Porque depois de um processo de tratamento de câncer, você começa a construir uma nova vida. É uma outra pessoa também, é tudo, né? Diferente. Você vai aprender também a olhar para a sua vida e olhar para si sendo uma outra pessoa. Sim. Porque é totalmente diferente. Né? E aí que tá, a rede de apoio. E quando não tem essa rede de apoio? Né? Quanta dor que essa mulher carrega, né? Eu conheço pessoas que até os companheiros abandonaram. Sim. Né? Sim. Abandonaram naquela situação. Então, assim, é um luto por tudo aquilo que está passando, pela própria doença, o que está trazendo. É um luto da separação que o outro abandonou, ela se sente totalmente abandonada. Gente, é muito triste isso. Né? Exatamente. E a cabeça daquela pessoa, como que ela vai realmente olhar aquilo, a vida? Como que ela vai olhar para toda aquela situação, né, Érica? Então, assim, a terapia, ela traz para esse indivíduo esse mergulho no inconsciente para que possa surgir e demonstrar que a sua história não é somente aquele momento. A sua história, ela existe muito além do que você está vivenciando nesse momento. Então, a terapia traz com que esse indivíduo possa encontrar, dentro de todo esse inconsciente dele, mecanismos e formas e maneiras de ressignificar, mesmo não tendo essa rede de apoio. Por isso, gente, que a gente sempre bate nessa tecla, né? A importância de você fazer terapia, né? Então, você que está aí nos acompanhando, pensa um pouquinho, né? Quais são as coisas que você deve ressignificar também na sua vida, né? Quais são aqueles momentos que realmente ainda estão marcados em você como um luto, como uma perda? E isso não é só a perda de alguém muito amado e querido, mas as perdas diárias, enfim. Como que você tem trabalhado isso em você? Então, por isso que existe o processo terapêutico, né? Para você realmente integrar novamente aquilo que você é. De uma forma, assim, com mais coragem de enfrentar, né? Porque essa coragem de enfrentar, geralmente, ela nunca será do externo. Sim. Ela precisa ser do interno. Você é a sua própria cura. Na verdade, a psicanálise ela tem uma frase muito interessante que diz que a psicanálise é a cura através da fala. Você falando, você vai se descobrindo, você vai se reconhecendo uma pessoa capaz. Então, quando você faz a terapia, a ideia é essa, é que você encontre, mesmo quando você tem toda essa rede de apoio, porque eu oriento você diante das minhas expectativas, dos meus conhecimentos, daquilo que eu vivenciei. Cada indivíduo tem a sua própria história. Quando eu te aconselho como amiga, como conhecida, eu te aconselho diante da minha própria história e que não é a sua. Isso. Cada um tem a sua própria história. A psicanálise e o atendimento, ele vai trazer histórias da sua própria vida, porque você se conhece. Eu acho que é importante também a gente frisar aqui um luto que a gente não falou até agora e que ele vem acontecendo e de forma muito substancial, que é o luto dos animais, dos pets. É verdade, Érica. E a sociedade ainda tem uma certa resistência de aceitação da morte, de reconhecer a dor daquele indivíduo por uma perda de um pet. Hoje em dia,
esses animais que estão dentro da nossa vida, eles fazem parte da nossa família. No momento que um desses animais eles estão adoecidos ou eles vão para um processo de falecimento, isso é muito complicado. Muitas das vezes esse indivíduo, esse dono, ele precisa decidir se ele vai finalizar a morte desse animalzinho. Isso é um outro programa. E assim, a sociedade recrimina muito esse choro, essa dor, esse processo de luto. Mas você tá assim só porque você perdeu o seu cachorro? Ou então vamos comprar um outro cachorro para você? Comprar outro, tá tudo certo. Não fica chorando só porque você perdeu. Só porque você perdeu o seu gato? Então é isso mesmo, né? É esse olhar que a sociedade também tem que ter, e a gente também tem que ter, pelo que o outro tá passando, gente. É um luto. Aquele animalzinho é mais do que um animalzinho, né? Foi um companheiro diário, né? Foi aquele que estava com ele em muitos outros lutos que essa pessoa passou também, né? Então, assim, eu não tenho mais o meu companheirinho aqui, né? Eu não tenho mais a presença, a energia, a alegria, né? A companhia, né? Daquele que estava anos comigo, né? Foi tão fiel a mim, né? Porque ter um animalzinho é um processo terapêutico, né? Porque você chora, você fala e ele se coloca acolhedor. Ele sente, exatamente. Ele se coloca acolhedor sem juízo de valores. Diferente de um amigo, você fala, então, fulano, não faz assim, né? Se fosse eu. Não, o pet, ele te acolhe. Como ele você te né? ouve, ele te aceita, ele te compreende sem criar nenhum juízo de valor. Ele somente te acolhe. E qualquer tipo, né, de pet, né? Desde lá o passarinho, um peixinho, né, o gatinho, o cachorrinho, enfim. Né? Era realmente aquela presença, né, daquela companhia que aquela pessoa tinha, né? Então, assim, é muito forte isso, gente, né? Eu lembro, eu tive peixinhos, eu falo que eles eram gêmeos, o Gino e o Geno, né? Duraram anos o Gino e o Geno. E aí é interessante isso também no mundo animal, né? Porque quando um morreu, quando a gente comprou, eles não se entendiam. Então eu tive todo um processo terapêutico, né? Eu tirava um deles do aquário, deixava num potinho menor e ele ficava louco. Eu falei assim, não, você só vai voltar quando você se comportar com o outro. Isso daí foram várias vezes, né? Até que eles ficaram amiguinhos no mesmo lugar, né? E aí mas duraram anos. E olha que interessante, quando um faleceu, né? O outro ficou no mesmo lugar que o outro tinha morrido e não queria mais comer, né? E lá ele ficou no seu processo também, do seu luto, né? E ficou dias assim, depois ele foi tendo as suas reações. Então, assim, até no mundo animal existe a falta daquele. Existe esse processo, né? de perda, de né? perda. Essa sensação. De eu perceber que não existe mais alguém aqui do meu lado. Essa sensação de... Né? Eu não tenho mais, foi embora, né? Então, assim, tá na hora da gente olhar diferente, né? A gente olha para tantas coisas diferentes, né? Tanta coisa que a gente tem que se adaptar, tanta coisa que a gente tem que olhar diferente, tanta coisa que a gente tem que ressignificar. Mas acho que esse olhar também pela perda do outro, independente de qual perda que seja, de um trabalho, de um filho, né? De um relacionamento, de um animalzinho, né? Tá na hora da gente olhar diferente, de acolher, né, Érica? As pessoas quase não acolhem também, né? Porque o luto é um tabu, né? É um tabu quando a gente fala de luto, é um tabu quando a gente fala de câncer. E a falta de conhecimento de si próprio gera uma demonstração daquilo que você não quer saber, daquilo que você não quer falar, porque você não compreende. Porque a morte é uma sensação que você não compreende, que você não domina. Não. Então, quando o indivíduo não domina, ele se recusa a ver. Então, falar sobre isso não deveria ser um tabu, não deveria ser pesado, porque existiu toda uma vida, existiu todo um processo para que isso acontecesse. E o indivíduo, por conta muitas das vezes do ego, você prefere que essa pessoa fique. É verdade. Essa pessoa está no processo de sofrimento, essa pessoa já cumpriu a sua missão, só que o entorno dele quer que fique. E aí você se pergunta, é mais por essa pessoa que está doente ou porque você não quer sentir a perda deles? Eu não quero ficar sem ele, né? Então eu preciso também olhar para isso e entender que eu preciso ser menos egoísta. Sim. Então quando se pensa num processo de luto,
eu não quero muitas das vezes pensar porque eu vou ter uma sensação egoísta. Eu não quero pensar sobre isso. Eu não quero sentir isso. Então, é muito complexo quando você não se conhece. E aí você argumenta que é a perda, que é por isso, que é por causa da solidão, é porque eu não consegui esse emprego. E não necessariamente seja somente por conta disso. Esse indivíduo também, ele está também num processo de ego, então ele não quer perder. Nós não fomos ensinados, nós não fomos educados a não ter as coisas ou entender que eu não tenho, aquela pessoa tem. E tudo bem, vamos seguir a nossa história. E como também é complexo a gente entender que a vida é finita, né? Exato. E já sabíamos disso desde o momento que nascemos. Mas a gente esquece, né? Muitas das vezes. Né? A vida é infinita. E aí entra também a experiência do quase morte, né? Quando as pessoas passam por essa experiência também. Sim. De quase morte. Né? O quanto que essa pessoa também vai ressignificar a sua vida, né? Quando ele retorna, pelo menos os relatos que temos, né? Quando se retorna, uma perspectiva dessa vida muito diferenciada. É o que relatam, né? Então, é muito interessante. É muito interessante quando a gente identifica pessoas extremamente religiosas também e que falam, mas, poxa, você não acreditava, você não tem tanta fé. Você percebe como o ego da vai carne justificar em alguma coisa. É muito maior. Essa experiência de quase morte é muito complicado. Eu tive uma experiência esse ano, né? Que eu não comentei com ninguém, enfim. Mas dia 9 de janeiro, quando a gente foi viajar para Ilhabela, né? Eu, o Eduardo e a minha irmã, eu me afoguei na piscina, né? E a gente estava na piscina do hotel, tinha praia em frente, a gente ficou um tempo na praia e a gente voltou pro hotel. E a gente ficou um pouco na piscina. Mas eu não me atentei, a piscina era enorme e ela ia perdendo o pé. Só que eu não me atentei. E eu fui. E quando eu fui, eu perdi totalmente o pé. Pensando que era uma sereia. Exatamente, não era. Aí eu descobri que não era, né? E eu perdi o pé e eu não conseguia voltar. E a minha irmã viu minha aflição. E a minha irmã foi, só que ela também não sabe nadar. E ela foi para me salvar, olha, né? O instinto, né? Sim, sim. E eu lembro que ela pegou a minha mão, eu já estava lá embaixo, né? Tentando subir. E ela puxava a minha mão e eu tentava puxar e ela não conseguia e ela veio, né? Quando eu puxei, ela também veio pro fundo, né? E aí o Eduardo, né? Ligeiramente, ele percebeu tudo aquilo, ele caiu na piscina e conseguiu salvar nós duas, né? O Eduardo, além de fazer bons cafés, ele salva as pessoas. Ele salva as pessoas na piscina. E aquele dia foi muito forte para nós três, né? Aí veio o pessoal vendo se eu estava bem, a minha irmã, enfim, foi muito triste. Então, assim, aquilo eu aprendi a ressignificar, né? Naquela semana eu não quis falar com ninguém, a gente ficou bem quietinho. Eu não queria encontrar ninguém para conversar, foi muito estranho isso, né? E aí o quanto você vai ressignificando a sua vida. E eu lembro que quando eu estava me afogando, né, eu sentia dentro de mim assim, agora não é a hora de morrer. Você não pode morrer, você não pode morrer. E eu tentava bater os pés e subir e ficava, você não pode morrer, né? E aí, mas de repente, são questões de segundos, assim. Milésimos, você perde a consciência. E aí eu apaguei, sabe assim, você vai afogando, você vai apagando, né? E aí eu só lembro quando eu fui resgatada, assim, né? Foi muito forte tudo aquilo, né? Então, assim, o quanto aquilo realmente veio me ensinar pra mim, né? Pra mim, pra minha irmã, enfim, pro Eduardo, né? E eu lembro que o Eduardo me resgatou e ele falou assim, não faz isso comigo, né? E ele chorava, eu também, enfim. É muito triste isso, é muito forte isso, mas você começa a enxergar a vida diferente. Então, esse ano que teve, de 2024, né, conforme eu ia tendo as experiências desse ano, eu pensava, tá vendo, Ana Paula? Era para você viver isso. Que bom. O quanto isso te ensina também a perceber a finitude da vida, né? Engraçado que, assim, as pessoas têm toda essa dinâmica de morte, né? Eu tenho um irmão que faleceu há muitos anos atrás. E aí, logo depois, uma moça vendendo convênio funerário chegou para mim, num ambiente, vendendo. Falei, moça, onde mesmo que eu assino? Ela disse para mim assim, olha, eu já vendo plano funerário há algum tempo. Mas eu nunca vi ninguém assinar tão rápido igual a senhora. Eu disse, semana passada meu irmão faleceu. E nós não tínhamos um plano funerário, porque ninguém queria falar sobre isso.
E a partir dali eu entendi que falar sobre a morte, falar sobre o processo de luto é necessário. É necessário, é grandioso e é respeitoso, né? Porque precisamos entender que isso vai acontecer. Quando eu saio de férias, geralmente, assim, no meu trabalho, eu deixo tudo muito arrumado. E as pessoas falam, nossa, Érica, por que você está arrumando tudo? Sempre chama alguém para dizer, olha, isso está aqui, está aqui. Porque eu falo, se eu ganhar na loteria, eu não volto mais aqui, nem para dar tchau para vocês. Então. Entendeu? Precisamos pensar nesses processos de rompimento. De rompimento. E que as coisas acontecem... Exatamente. Assim, em questões de segundos. Então, assim, em questões de segundo, eu poderia estar aqui e poderia não estar mais aqui. E aí? Qual é o sentido da vida, então? Né? E aí, se eu estou aqui, eu tenho obrigação de viver. Viver de uma forma respeitosa, viver de uma maneira intensa e não sobreviver. Esperando chegar esta morte, ou querendo ou vivenciando esse luto. E quantas pessoas estão sobrevivendo, né? Muitas. Então, assim, porque eu trabalho, porque é exaustivo, porque é o estresse diário, tá. Mas o que você está fazendo para você? Como você tem se olhado, gente? Porque hoje a gente está falando do luto, mas o luto vem também porque existe vida. Né? Então a gente tem que também cuidar e enxergar a nossa vida. Ser respeitoso com essa vida, que nos foi dada, que nos foi presenteada, né? Muito bem, você que está aqui nos acompanhando aqui no Talk Coffee, hoje está forte aqui, né? Bem que a produção avisou, né? Pra gente ir voltar aí, porque o negócio é forte. Verdade. Então, assim, você que está nos acompanhando, e realmente a gente passa para os momentos de luto, nós temos os nossos lutos diários, mas a gente tem que perceber o sentido da vida, né? É você realmente perceber o que é essa vida, né? O que você faz com esse presente, essa caixinha que você recebe quando você chega aqui nesse planeta, e o que você vai, assim, fazer com essa caixinha, que você vai completar nessa caixinha, né? Porque quando a gente parte, a gente vai levar realmente aquilo que a gente é, aquilo que realmente a gente fez, né? A gente não leva nada material. Em algum momento da nossa vida, a gente precisa se perguntar e saber responder qual é a minha missão aqui. E realizar isso, né? E concretizar isso que você veio fazer e que você veio receber. Exatamente. Porque quando você sabe a sua missão, quando você sabe qual é o propósito que você se coloca para fazer, você começa a viver. Você começa a vivenciar essa vida de uma maneira muito respeitosa. Porque viver aqui, você precisa respeitar esse momento. Você, como você está dizendo, você poderia não estar aqui. Olha esse ano todo que você viveu, a gente está chegando no final do ano. A gente precisa parar em algum momento, olhar para dentro de si e dizer, o que eu fiz? Eu quero continuar fazendo? Não quero, eu quero melhorar. Aonde? Eu quero continuar vivenciando, vivendo essas pessoas, vivendo nesse trabalho. Pergunte-se, respeite-se. Quando você for numa entrevista de emprego, não deixe somente o entrevistador te entrevistar. Entreviste também você, essa empresa. Pergunte para você se realmente essa empresa te cabe, se você cabe dentro dela, se ela está à sua altura. Mas para isso você tem que se reconhecer, você tem que se conhecer. Você tem que se conhecer até mesmo para vivenciar um luto, uma perda. Você precisa reconhecer. Não que você não vá sofrer. Claro que iremos sofrer, é claro. Mas a gente precisa saber qual é o nosso propósito de vida. Para entender a morte. E o quanto a terapia, né, Érica, vem aí de encontro e ajudar você a encontrar até mesmo o seu propósito, né? E é tão bacana, isso deve acontecer com você também, na terapia, quando as pessoas falam, nossa, agora falando pra você... Exato, né? É assim. Eu tô percebendo exatamente esse ponto, você já tá falando pra ela. Exato. Né? Ela tá realmente relatando tudo aquilo pra ela, e o quanto ela tá se fortalecendo, né? É como eu falo para meus pacientes, fazer terapia é entrar dentro de uma charrete e que ela vai continuar caminhando. E você vai ficar olhando pela janela e vendo toda a sua história, toda a sua vida. Em algum momento você vai descer daquela charrete e dizer, muito obrigada pela caminhada, muito obrigada por você me trazer até aqui. Então, nós terapeutas somos a charrete que vai levar você ao seu melhor. Ao seu castelo, né? Aquele castelo lindo que a gente vai entregar para você, né? E então, acho que
isso tem a ver também com a nossa vida, né? A nossa vida é isso. E precisamos olhar cada paisagem. Precisamos vivenciar, sentir o cheiro, sentir o gosto de cada momento que a gente vive aqui. Porque é isso que faz sentido. Quando você sai da sua casa para ir para o seu trabalho, você vai vivenciar cada momento que você está ali. Né? Porque tem muito funcionário que está ali, reclama do patrão, reclama disso, reclama daquilo. O que você está fazendo nesse lugar? Vai embora. Vai ser feliz. Quando você está num casamento horrível, péssimo, que você reclama do seu marido 20 anos, vai embora. Vá ser feliz. Porque é uma vida... Nossa, você passar a vida inteira reclamando por aquilo onde você faz todos os dias, é muito vazio isso. Você está sobrevivendo. Você tem que se nutrir de alguma forma, de uma outra forma. Exato. Né? É isso mesmo, você está sobrevivendo. Falar então, sobre luto não é falar somente sobre morte. Não. Muito bem, você aí que está aqui com a gente no Talk Coffee, hoje esse programa aí falando, né, trazendo para você as experiências, né, da vida, porque falar de luto é falar de experiências da vida, né, e que a gente realmente passa, repassa, ultrapassa, né, e devemos seguir, né, e cada um do seu jeitinho e cada um no seu tempo, né, Érica? Exato. Né? Cada um tem o seu tempo, não adianta de medir com a régua, porque cada um aí é um e cada um vai ter aí realmente o seu tempo para despertar, para ressignificar e para aceitar, não é mesmo? Sim. Onde as pessoas podem te encontrar, dona Érica Moreira? As pessoas podem me encontrar no Espaço Teu. No Espaço Teu. No Espaço Teu, ou pelo telefone 11 9423 89819. Muito bem, se você não conhece o Espaço Teu, procure conhecer. É o melhor espaço de terapias aqui de Atibaia, não é mesmo, Érica? Exatamente. Muito bem. Érica, aceita uma lembrancinha, que é uma vela, né? Não é porque a gente está falando de luto, não, tá? Mas porque você continue sendo luz. Muito né? obrigada. O quanto você ilumina as pessoas que convivem com você. Né? Os seus clientes, né? Os seus funcionários, enfim, e que você continue assim acendendo a sua luz para tantas outras pessoas nessa sua caminhada. Muito obrigada. Bom? Gratidão aí. Muito obrigada. Por participar mais uma vez do nosso programa, né? A psicanalista Érica Moreira, assim, já esteve aqui com a gente várias vezes e sempre volta, e sempre quando a gente convida, é tão assim receptiva, né, em acolher o nosso convite. Então, assim, que seja também esse 2025 que logo nós estamos aí se aproximando, sim, que sim. seja também um ano assim maravilhoso para você, tá? E gratidão nesse ano, tantas vezes que você esteve aqui com a gente. Na verdade, vir aqui é demonstração que a minha terapia está em dia. Isso aqui é um sucesso de terapia. Muito obrigada Obrigada a você. pelo esse convite, sempre muito gostoso de receber. Eu sou sempre muito bem recebida aqui por todos vocês, né? Porque o estúdio não é só a Ana, né? É toda essa gente toda que está por aqui. Uma equipe. E é muito gostoso de vir aqui, porque você pode ser quem você é de verdade, né? Aqui é uma conversa clara, é uma conversa sem muita técnica rebuscada, porque a gente está falando para você que não conhece psicanálise, para você que precisa fazer, mas não sabe qual o caminho encontrar, você que está sofrendo e não consegue nem identificar o porquê que sofre. Então, a ideia desse programa, desse trabalho que você faz, Ana, é exatamente isso. É trazer coisas sérias, mas com uma linguagem simples. E é por isso que eu me sinto tão confortável de vir aqui. Muito obrigada. Ai, gratidão, viu? Pelo carinho, pela amizade sempre, pelo teu respeito também. Muito lindo isso, né? E você que está aí nos acompanhando, curta o nosso canal, multiplique os nossos programas, veja as nossas redes sociais. É tão bom, gente, a gente ter coisas boas no mundo, né? O mundo tá tão assim, né? Tão bagunçadinho muitas vezes, né? Mas a gente precisa multiplicar coisas boas. E esse é o nosso objetivo aqui no nosso programa, aqui na rádio, toda a programação sempre voltada para você, tá? Fico por aqui, Ana Palmesan, né? Volto semana que vem com mais coisas boas para nutrir aí o seu coração, a sua alma e para você realmente nutrir as pessoas, tá? Um beijo grande, uma boa noite para vocês.